O barulho da mochila batendo na minha mesa ecoou pelo escritório inteiro. Era uma mochila velha, desbotada, com zíperes enferrujados e manchas que pareciam ter décadas de existência. Todos os olhares se voltaram para mim naquele instante. Meus clientes, sentados nas cadeiras à minha frente, arregalaram os olhos. Minha secretária congelou com a xícara de café suspensa no ar. O silêncio que se instalou foi tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Encha com suas tralhas e cai fora da minha casa. A voz de Marcelo soou alta, carregada de raiva e algo que parecia ser satisfação. Meu marido, ou melhor, ainda era meu marido, embora fosse evidente que ele já não me considerava mais como tal. Seus olhos estavam frios, distantes, como se eu fosse uma estranha que ele precisava remover de sua vida o mais rápido possível. Através da porta de vidro do meu escritório, eu podia ver ela, Clarissa, a nova mulher dele. Estava encostada na parede do corredor, os braços cruzados, um sorriso de deboche nos lábios pintados de vermelho. Usava um vestido justo que deixava pouco para a imaginação, saltos altíssimos que a faziam parecer ainda mais confiante. Seus olhos brilhavam com vitória, como se tivesse conquistado o maior prêmio da loteria. Respirei fundo. Senti o sangue subir para meu rosto, mas não de vergonha ou raiva. Era adrenalina pura. Depois de 3 anos aguentando as mentiras, as desculpas esfarrapadas, os perfumes estranhos nas camisas dele, as mensagens deletadas, as viagens de negócios que sempre se estendiam além do planejado, finalmente tinha chegado o momento. O momento que eu havia preparado meticulosamente nos últimos 6 meses. Você chegou na hora certa, respondi, minha voz saindo surpreendentemente tranquila. Um sorriso pequeno se formou nos meus lábios enquanto eu me levantava da cadeira. Pude ver a confusão passar pelo rosto de Marcelo. Ele esperava gritos, lágrimas, súplicas. Esperava que eu me humilhasse diante de todos, que implorasse por mais uma chance, que fizesse uma cena dramática que alimentasse ainda mais seu ego inflado. Me virei para Roberto, meu assistente, que estava parado ao lado do arquivo com uma expressão de choque no rosto. Roberto, por favor, explique a situação para o senhor aqui. Falei calmamente, gesticulando na direção de Marcelo. Roberto piscou algumas vezes, como se estivesse processando o que eu havia dito. Então, um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Ele sabia. Claro que sabia. Ele havia me ajudado em cada etapa do plano. Com prazer, doutora Marina. Ele respondeu, ajeitando os óculos no rosto. Caminhou até sua mesa e pegou uma pasta grossa, daquelas que parecem conter a história completa de uma vida. E, de certa forma, continha. Marcelo franziu a testa. Do que diabos vocês estão falando? Marina, eu não vim aqui para joguinhos. Você tem 1 hora para sair da minha casa. 1 hora. Ou eu chamo a polícia. Sua casa? Perguntei, inclinando a cabeça para o lado. Interessante. Roberto, pode começar pela parte da casa? Roberto abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Bem, senhor Marcelo, vamos aos fatos. A casa em questão, localizada no condomínio Jardins do Sul, foi adquirida há 5 anos. Na época, o senhor estava com o nome sujo na praça, depois daquele probleminha com o Serasa, lembra? Ele pausou, olhando por cima dos óculos para Marcelo. Como o senhor não conseguiu financiamento, a doutora Marina utilizou o dinheiro da herança que recebeu de sua avó para comprar a propriedade à vista. O imóvel está registrado unicamente no nome dela. Aqui está a escritura. Ele colocou o documento sobre a mesa. Meus clientes, um casal de meia-idade que vinha me consultar sobre um divórcio, estavam absolutamente fascinados. A mulher havia se inclinado para a frente na cadeira, os olhos arregalados. O marido dela tinha esquecido completamente sua própria situação matrimonial complicada. O rosto de Marcelo começou a perder a cor. Isso é mentira. Eu paguei metade daquela casa. Ah, sim, Roberto continuou, impassível. O senhor está se referindo aos 15 mil reais que depositou na conta da doutora. Marina 2 meses após a compra? Quantia que, diga-se de passagem, era menos de 5% do valor total do imóvel? Temos o comprovante aqui. E também temos os comprovantes de todas as parcelas do IPTU, todas as contas de luz, água, gás, condomínio. Todas pagas exclusivamente pela doutora Marina nos últimos 5 anos. Eu me recostei na minha cadeira, cruzando as pernas. Através da porta vi Clarissa se impertigar, o sorriso começando a vacilar. Ela entrou no escritório, seus saltos fazendo barulho no piso de madeira. Marcelo, o que está acontecendo? Sua voz tinha um tom agudo, irritante. Você disse que a casa era sua! É minha! Marcelo praticamente gritou, mas sua voz tremia. Gotas de suor começaram a se formar em sua testa.
Continuando, Roberto disse, virando mais algumas páginas. Vamos falar sobre a empresa. A loja de eletrônicos que o senhor administra no Shopping Center Plaza. Agora foi a minha vez de falar. Ah, sim, a loja. Sabe, Marcelo, quando você teve aquela ideia brilhante de abrir um negócio próprio, quem foi que investiu os 50 mil reais iniciais? Quem assinou como sócia majoritária porque você não tinha capital próprio? Você disse que era um presente? Marcelo estava começando a ficar vermelho agora, as veias do pescoço saltando. Um presente? Eu ri, mas era uma risada sem humor. Não, querido. Eu disse que estava investindo no nosso futuro. E investi mesmo. Como sócia majoritária, com 60% das cotas da empresa. Está tudo registrado na junta comercial. Roberto, aqui está o contrato social. Roberto colocou outro documento sobre a mesa, que já começava a ficar coberta de papéis. A doutora Marina é, de fato, a sócia majoritária. O senhor Marcelo possui apenas 40%. E de acordo com a cláusula 7 do contrato que o senhor assinou, qualquer sócio pode comprar as cotas do outro mediante aviso prévio de 30 dias. E eu dei esse aviso há exatamente 30 dias, completei, abrindo a gaveta da minha mesa e retirando um envelope amarelo. Lembra daquele documento que você assinou sem ler, dizendo que estava com pressa para ir ao golfe? Era o aviso de compra das suas cotas. Meu advogado entregou pessoalmente. Você assinou o recebimento. Marcelo arrancou o envelope da minha mão, rasgando-o na pressa de abrir. Seus olhos percorreram o documento, ficando cada vez mais arregalados. Você não pode fazer isso. Eu construí aquela loja. Com o meu dinheiro, retruquei. Com o meu investimento inicial, com os empréstimos que eu cobri quando você quase faliu no primeiro ano, com o capital de giro que eu injetei toda vez que as vendas caíam. Você administrava, eu concordo. Mas quem manteve aquele negócio funcionando fui eu. Clarissa estava branca agora. Ela olhou para Marcelo, depois para mim, depois novamente para ele. Marcelo, você disse que era rico. Você disse que tinha 2 casas e uma empresa próspera. Eu tenho! Ele gritou, mas sua voz estava falhando. Tinha, corrigi. Você tinha acesso a essas coisas, enquanto estava casado comigo. Mas agora, fiz uma pausa dramática, saboreando o momento. Agora você tem exatamente o que trouxe para o casamento. Nada. Roberto continuou, implacável. Há também a questão dos veículos. O Audi A5 está no nome da doutora Marina. O senhor dirige, mas o carro é dela. A BMW X3 também está no nome dela. A moto, uma Yamaha idem. E a casa de praia? Perguntei fingindo inocência. Aquela em Florianópolis que você tanto adora? Aquela onde você provavelmente levou a Clarissa aí nas últimas férias? Vi o rosto dele confirmar minha suspeita. Também está no meu nome. Herança da minha tia Beatriz, lembra? Você sugeriu que colocássemos no meu nome por causa dos impostos. Marcelo cambaleou, apoiando-se na beirada da minha mesa. Meus clientes estavam completamente hipnotizados. A mulher havia pegado o celular do marido, que tentava registrar a cena, e estava assistindo com os 2 olhos fixos em nós. Você planejou tudo isso, Marcelo sussurrou, a realização caindo sobre ele como um balde de água fria. Planejei, admiti sem remorso. Desde o dia em que encontrei a primeira mensagem de amor no seu celular. Há 6 meses, para ser exata. Mensagens para a tal da Clalinda. Muito criativo, por sinal. Clarissa deu um pequeno grito. Você estava traindo ela há 6 meses? 1 ano e meio, corrigi novamente. Os 6 meses foi quando eu descobri. Mas meu detetive particular conseguiu rastrear seus encontros até 1 ano e meio atrás. Vocês não foram muito discretos, devo dizer. Mesmo hotel, sempre às quartas-feiras. O gerente foi muito prestativo ao fornecer as cópias das notas fiscais. Roberto acrescentou mais documentos à pilha. Falando em detetive, senhor Marcelo, há também a questão das, como eu posso dizer, evidências fotográficas. Ele espalhou uma série de fotos sobre a mesa. Marcelo e Clarissa entrando no hotel. Marcelo e Clarissa jantando em restaurantes caros. Marcelo e Clarissa de mãos dadas na praia. Marcelo e Clarissa beijando-se no estacionamento do shopping. Cada foto tinha data, hora e local carimbados no canto. Essas fotos serão muito úteis no processo de divórcio, continuei, minha voz ainda calma. Especialmente considerando que estamos num regime de separação parcial de bens. Com a comprovação de adultério, você não tem direito a absolutamente nada do que foi adquirido durante o casamento. E como tudo estava no meu nome... Você é uma víbora, Clarissa cuspiu, suas feições se contorcendo em raiva. Uma bruxa calculista. Prefiro o termo estrategista, respondi sorrindo docemente. Mas víbora também serve. Especialmente quando se trata de proteger o que é meu.
Marcelo estava respirando com dificuldade agora. Ele levou a mão ao peito e por um momento pensei que ele realmente fosse ter um ataque cardíaco. Mas ele se recompôs, embora o suor escorresse pelo seu rosto. Isso não vai ficar assim, ele ameaçou. Mas sua voz não tinha mais aquela confiança arrogante de quando entrou. Eu vou processar você. Vou provar que você está me roubando. Roubar o que é legalmente meu? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Boa sorte com isso. Aliás, Roberto, fale sobre os advogados. Ah, sim, Roberto sorriu. A doutora Marina já contratou um dos melhores escritórios de advocacia da cidade, Fernandes em Associados. O senhor talvez os conheça. Defenderam aquele caso famoso no ano passado. Eles já têm toda a documentação preparada. O pedido de divórcio será protocolado ainda hoje. E eu, acrescentei, como advogada que sou, embora especializada em família e não em ação própria, tive o cuidado de revisar cada documento, cada contrato, cada recibo dos últimos 5 anos. Não há uma única brecha, Marcelo. Não uma. Ele olhou ao redor, como um animal acuado. Seus olhos caíram sobre a mochila velha que ele havia jogado na minha mesa com tanta satisfação minutos atrás. Agora ela parecia ridícula, patética. A propósito, falei, pegando a mochila e estendendo de volta para ele. Acho que você vai precisar mais disso do que eu. Afinal, você é quem vai ter que fazer as malas. Tem até amanhã, ao meio-dia, para retirar suas roupas e objetos pessoais da minha casa. Só roupas e objetos pessoais, obviamente. A TV de 70 polegadas fica. O computador gamer fica. Os móveis ficam. Tudo fica, porque tudo é meu. Clarissa estava olhando para Marcelo com uma expressão de horror crescente. Você me disse que éramos ricos, que íamos morar numa mansão, que eu nunca mais precisaria trabalhar. Bem, eu disse, direcionando meu olhar para ela. Parece que você escolheu o cavalo errado na corrida, querida. Espero que seu apartamento alugado seja confortável. Ah, é alugado, não é? Porque Marcelo me contou nas muitas noites em que ainda conversávamos que você morava de aluguel num estúdio na Zona Leste. O rosto dela ficou do tom de um tomate maduro. Cuidado! Interrompi, minha voz agora com uma ponta de aço. Você está no meu escritório, na frente dos meus clientes e do meu assistente. Qualquer ofensa será considerada dano moral, e eu não teria problema algum em adicionar você ao processo. Ela fechou a boca com um estalo audível de dentes. Roberto estava claramente se divertindo agora. Há mais uma coisa, doutora Marina? Ah, sim, sorri. A melhor parte. Marcelo, você lembra daquele empréstimo que fez com seu nome no banco há 3 meses? 50 mil reais? Ele empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Como você sabe disso? Querido, você usou nosso endereço para correspondência. Eu abri as cartas do banco. Destinação do empréstimo. Reforma residencial. Interessante, considerando que você não fez reforma alguma na nossa casa. Ou melhor, na minha casa. Clarissa sussurrou. Você disse que aquele dinheiro era seu. Ele usou para mobiliar o apartamento dela. Expliquei, apontando para Clarissa. Sofá de couro, cama king size, aquela TV enorme na sala. Tudo comprado com dinheiro emprestado que ele agora vai ter que pagar. 48 parcelas de R$ 1.200. Boa sorte com isso, já que você não tem mais salário da loja. O quê? Marcelo quase gritou. Como assim não tenho mais salário? Bem, como eu agora sou dona de 100% da empresa, depois de comprar suas cotas conforme previsto em contrato, eu tomei algumas decisões administrativas. A primeira foi demitir o atual gerente, ou seja, você, por justa causa. Temos evidências de que você usava o cartão corporativo para despesas pessoais. Jantares românticos, presentes caros, até uma escapada para um resort são registrados como despesas de negócios. Isso é fraude, Marcelo. Roberto colocou mais um documento sobre a mesa, que agora estava completamente coberta. Carta de demissão por justa causa. Assinada pela doutora Marina como proprietária majoritária, agora única proprietária. Válida desde hoje. Marcelo agarrou o documento, seus dedos tremendo tanto que o papel chacoalhava. Você não pode... Isso é... Eu vou processar por demissão injusta. Pode tentar, dei de ombros. Mas temos todos os comprovantes. Cada nota fiscal, cada transação. E considerando que você estava usando recursos da empresa para sustentar um relacionamento extraconjugal, enquanto ainda era casado comigo, duvido que qualquer juiz seja simpático à sua causa. A cliente mulher que estava assistindo tudo começou a aplaudir devagar. Seu marido rapidamente se juntou a ela. Roberto tentou esconder um sorriso. Isso é abuso.
Marcelo finalmente gritou, sua voz quebrando. Você está me deixando sem nada. Estou te devolvendo o que você trouxe para o casamento. Respondi friamente. Nada. Você entrou nesse casamento sem 1 centavo no bolso, com o nome sujo, sem patrimônio. Eu paguei suas dívidas, limpei seu nome, construí um patrimônio. E durante todo esse tempo você me traiu, mentiu, desviou recursos. Então sim, você está saindo do casamento exatamente como entrou. Com nada. Clarissa deu um passo para trás, seus olhos indo de Marcelo para mim e de volta para ele. Você mentiu para mim, ela sussurrou. Sobretudo. Eu posso explicar. Marcelo começou alcançando seu braço. Ela se afastou bruscamente. Não me toque. Você me disse que era rico, que tinha propriedades, empresas, que poderia me dar uma vida boa. Eu deixei meu emprego por você. Eu apostei tudo em você. Isso é um problema seu, eu disse, minha voz ainda calma. Você escolheu se envolver com um homem casado baseada em mentiras que ele te contou. Agora ambos colhem as consequências. Marcelo estava agora alternando entre vermelho e branco, sua respiração rápida e superficial. Ele colocou a mão no peito novamente, e dessa vez parecia realmente ter dificuldade para respirar. Você vai me pagar por isso, ele conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Você vai ver. Eu vou. Vai o quê? Interrompi. Vai brigar comigo no tribunal com que dinheiro? Vai contratar um advogado com que recursos? Vai morar onde, já que a casa é minha? Vai trabalhar onde, já que a empresa é minha e você está demitido? Cada pergunta era como uma facada, e eu podia ver o impacto em seu rosto. A realidade estava finalmente caindo sobre ele. Ele não tinha nada. Absolutamente nada. Roberto, sempre eficiente, já estava organizando os documentos de volta na pasta. Senhor Marcelo, preciso que o senhor assine alguns documentos reconhecendo o recebimento das notificações. É apenas uma formalidade legal. Eu não vou assinar nada. Marcelo praticamente rugiu. Tudo bem. Roberto deu de ombros. Nesse caso, enviaremos via correio registrado com aviso de recebimento. O efeito legal é o mesmo. Só demora um pouco mais. A escolha é sua. Marcelo olhou ao redor do escritório como se procurasse alguma saída, alguma salvação. Mas não havia nenhuma. Ele havia sido completamente encurralado, e por sua própria esposa. Ex-esposa, em breve. Como você pôde fazer isso? Ele finalmente perguntou, e pela primeira vez sua voz tinha um tom de derrota genuína. Nós éramos um casal. Nós tínhamos história juntos. Eu me levantei, caminhando até ficar bem na frente dele. Você fez essa pergunta a si mesmo antes de começar a me trair? Pensou na nossa história quando estava mandando mensagens de amor para ela? Considerou nosso casamento quando estava gastando nosso dinheiro em presentes para sua amante? Ele não respondeu. Não tinha resposta. Você me subestimou, Marcelo. Continuei. Achou que eu era a esposa boba e apaixonada que acreditava em cada uma de suas mentiras. Achou que podia fazer o que quisesse porque eu nunca descobriria, ou se descobrisse, nunca teria coragem de fazer nada. Você apostou que eu era fraca. E você provou que não é. Ele murmurou. Não, concordei. Eu provei que sou muito mais inteligente do que você jamais imaginou, e que a paciência é uma virtude. Eu esperei. Planejei. Documentei tudo. E quando você finalmente decidiu dar o golpe final, jogar aquela mochila na minha mesa e me humilhar publicamente, eu estava pronta. Mais do que pronta. Olhei para a mochila velha que ainda estava na minha mão. Você escolheu o momento errado, querido. Ou talvez o momento certo, dependendo da perspectiva. Se tivesse esperado mais alguns dias, teria recebido os papéis do divórcio civilizadamente pelo correio. Mas não, você quis fazer um show. Quis me humilhar na frente dos meus clientes. Quis ter aquele momento de glória com sua nova mulher ao seu lado. E agora... Bem, agora você teve seu show. Só que não saiu como você planejou. Estendi a mochila para ele novamente. Pegue. Você vai precisar dela para carregar suas coisas amanhã. E chegue cedo, por favor. Os chaveiros vão trocar todas as fechaduras ao meio-dia em ponto. Marcelo pegou a mochila com mãos trêmulas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Clarissa estava encostada na parede agora, o rosto entre as mãos, claramente processando o desastre em que sua vida havia se tornado. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Marcelo perguntou, sua voz baixa, derrotada. Bem, fingi pensar. Ah, sim. Sua mãe ligou ontem. Eu contei tudo para ela. Ela disse que sempre soube que você não prestava e que está do meu lado. Pediu para eu passar no fim de semana para tomar chá. Acho que vou aceitar. Se fosse possível, ele ficou ainda mais pálido. Dona Marta, sua mãe, era uma mulher de princípios rígidos.
A opinião dela significava muito para Marcelo, mais do que ele jamais admitiria. Você contou para minha mãe? Ele parecia estar à beira das lágrimas agora. Contei. Ela merecia saber que tipo de homem ela criou. E sabe o que ela me disse? Que você saiu ao seu pai? Aparentemente, ele também era um mulherengo que deixou a família na miséria quando fugiu com a secretária. História de família, eu suponho. Isso foi o golpe final. Marcelo sempre teve problemas com a figura paterna ausente. Ser comparado ao pai era sua maior ferida. Ele vacilou, e por um momento pensei que ele fosse desmaiar ali mesmo no meu escritório. Roberto, sempre atento, aproximou uma cadeira. Senhor, por que não se senta um momento? Mas Marcelo recusou com um movimento brusco de cabeça. Eu preciso sair daqui. Ótima ideia, concordei. Meus próximos clientes devem chegar em 5 minutos. Roberto, por favor, acompanhe o senhor Marcelo e a senhorita Clarissa até a saída. Com prazer, Roberto disse, sua voz profissional, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Clarissa saiu primeiro, praticamente correndo, seus saltos altos fazendo barulho no corredor. Marcelo a seguiu mais devagar, a mochila velha pendurada no ombro, os ombros curvados. Na porta, ele parou e olhou para trás. Eu amei você, Marina. No começo. Eu sei, respondi. E era verdade. E eu te amei também. Mas amor não é desculpa para traição, mentiras e desrespeito. Você fez suas escolhas, Marcelo. Agora vive com as consequências. Ele acenou com a cabeça lentamente e saiu. Roberto o seguiu, fechando a porta atrás de si. O casal de clientes estava me olhando com expressões de absoluto espanto. A mulher foi a primeira a falar. Isso foi incrível, ela disse, a voz cheia de admiração. Você é minha heroína. Seu marido, que tinha vindo procurando aconselhamento sobre como proteger seus bens em um divórcio, parecia simultaneamente impressionado e aterrorizado. Você realmente planejou tudo isso? Cada detalhe, confirmei, voltando para minha cadeira. E é por isso que vocês dois precisam me ouvir com atenção. Se decidirem mesmo pelo divórcio, vocês precisam se proteger. Documentem tudo. Guardem recibos, extratos bancários, escrituras, contratos. Não deixem nada ao acaso. A mulher estava acenando entusiasticamente. Como você descobriu sobre a traição? Intuição feminina, sorri. E muita atenção aos detalhes. Ele começou a chegar tarde, sempre com as mesmas desculpas. Começou a esconder o celular. Mudou a senha do computador. Comprou roupas novas. Passou a usar um perfume diferente. Pequenas coisas que, isoladamente, poderiam ser coincidência. Mas juntas, formavam um padrão claro. E você não o confrontou imediatamente? O marido perguntou. Não, respondi. Porque se eu tivesse confrontado, ele teria negado, escondido as evidências melhor e tornado tudo mais difícil. Em vez disso, eu comecei a documentar. Contratei um detetive particular. Consultei advogados especializados. Revisei todos os nossos documentos financeiros. E planejei cada movimento. A vingança é um prato que se serve frio, como dizem. A mulher alcançou a mão do marido sobre a mesa. Nós definitivamente precisamos contratar você, doutora Marina. Vocês podem marcar uma consulta mais detalhada para a próxima semana, sugeri. Vou precisar ver todos os documentos de vocês, entender a situação completa, antes de traçar uma estratégia. Eles concordaram entusiasmadamente e se levantaram para sair. Na porta, a mulher se virou para mim mais uma vez. Obrigada, ela disse simplesmente, por mostrar que não precisamos ser vítimas. Depois que eles saíram, eu me recostei na cadeira e fechei os olhos por um momento. A adrenalina estava começando a baixar, deixando em seu lugar um cansaço profundo. Não era cansaço físico, mas emocional. Por mais que eu tivesse me preparado para aquele momento, por mais satisfação que sentisse ao ver o plano se desenrolar perfeitamente, ainda doía. Ainda doía saber que o homem com quem eu havia casado, com quem havia planejado uma vida, filhos, futuro, me havia traído tão profundamente. Ainda doía saber que tudo aquilo que eu achava que tínhamos construído juntos era uma mentira. Mas a dor era suportável agora, porque eu havia recuperado meu poder, minha dignidade, meu futuro. Roberto voltou alguns minutos depois, batendo na porta antes de entrar. Eles foram embora, ele disse. Marcelo estava tendo uma discussão bem feia com Clarissa no estacionamento. Aparentemente, ela não está muito feliz por descobrir que se amarrou a um homem falido. Problema deles, respondi, abrindo os olhos. Roberto, obrigada. Por tudo. Por me ajudar a organizar toda essa documentação, por manter o segredo,
por representar tão bem ali. Ele sorriu. Foi uma honra, doutora Marina. Sinceramente. E se me permite dizer, aquele idiota nunca mereceu você. Eu sorri de volta. Obrigada, Roberto. Pode ir para casa mais cedo hoje se quiser. Você merece. Tem certeza? Ainda temos aquele processo para revisar. Tenho certeza. Vá aproveitar a tarde. Eu só vou terminar alguns e-mails aqui e também vou para casa. Depois que Roberto saiu, fiquei sozinha no escritório. Peguei o telefone e liguei para minha advogada, doutora Fernandes. Então, ela atendeu animada. Como foi? Exatamente como planejamos, respondi. Ele chegou aqui, na frente dos meus clientes, jogou uma mochila velha na minha mesa e mandou eu sair da casa dele. Ela riu. E você soltou a bomba? Com o Roberto apresentando cada documento. Foi perfeito. Você deveria ter visto o rosto dele quando percebeu que não tinha nada. Absolutamente nada. Excelente. Vou protocolar os papéis do divórcio ainda hoje. Com todas as evidências que temos, isso deve ser resolvido em poucos meses. Perfeito. E doutora Fernandes, obrigada por aceitar o caso e por toda a orientação. Querida, foi um prazer. E se esse homem vier com algum recurso desesperado, estaremos prontas. Desliguei e olhei pela janela do escritório. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Era um fim de tarde bonito, tranquilo, o tipo de tarde que promete um novo começo. Peguei minha bolsa e meu notebook, tranquei o escritório e desci até o estacionamento. Meu carro, o Audi A5 preto reluzente, estava estacionado em sua vaga habitual. Era um carro lindo, potente, que eu havia comprado com o dinheiro do meu trabalho. Enquanto dirigia para casa, minha casa, pensei no futuro. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo ou ansiedade. Sentia alívio e empolgação. O peso de viver uma mentira tinha sido levantado dos meus ombros. Quando cheguei em casa, as luzes estavam todas acesas. Marcelo havia passado por lá, aparentemente, porque alguns armários estavam abertos e havia uma pilha de roupas sobre a cama. Ele deve ter corrido para pegar o que conseguisse antes que eu chegasse. Não me importei. Amanhã, as fechaduras seriam trocadas. A casa seria oficialmente minha, sem nenhuma sombra dele restante. Preparei um jantar leve, uma salada com salmão grelhado, e me sentei no sofá da sala, aquele sofá enorme e confortável que eu havia escolhido. Liguei a TV e coloquei uma comédia romântica, daquelas bobas e previsíveis que Marcelo odiava. E pela primeira vez em muito tempo, eu ri genuinamente. Ri da situação absurda do dia. Ri do timing perfeito. Ri da expressão no rosto de Marcelo quando percebeu que havia perdido tudo. E também chorei um pouco. Chorei pelo fim de um capítulo, pela morte de uma ilusão, pelo tempo perdido. Mas eram lágrimas de libertação, não de tristeza. Quando terminei de comer, peguei meu celular e vi várias mensagens. Minha mãe, dizendo que estava orgulhosa de mim. Minha melhor amiga, pedindo todos os detalhes. Dona Marta, a mãe de Marcelo, dizendo que ele não merecia minha bondade por todos esses anos e que eu sempre seria bem-vinda em sua casa. Respondi a todas, agradecendo o apoio. Então, abri meu Instagram e postei uma foto do pôr do sol que havia visto da janela do meu escritório, com uma legenda simples. Novos começos. Os comentários e curtidas começaram a aparecer imediatamente. Amigos e clientes que sabiam da minha situação, parabenizando, oferecendo apoio. Era reconfortante saber que eu tinha uma rede de pessoas que se importavam. Antes de dormir, fui até o quarto e comecei a organizar as coisas que Marcelo havia deixado para trás. Suas roupas, seus produtos de barba, seus sapatos. Coloquei tudo em caixas de papelão, prontas para serem retiradas no dia seguinte. Enquanto fazia isso, encontrei uma foto antiga nossa, de quando ainda namorávamos. Estávamos sorrindo, abraçados, com aquele brilho nos olhos que só o amor jovem tem. Olhei para aquela foto por um longo momento, lembrando daquele tempo. Depois, coloquei a foto na caixa com as outras coisas dele. Aquela versão de Marcelo, aquele homem que eu havia amado, não existia mais. Talvez nunca tenha existido. Me deitei na cama, minha cama, no meu quarto, na minha casa. E pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem preocupações, sem ansiedades, sem mentiras. A manhã seguinte chegou com um sol brilhante entrando pela janela do quarto. Acordei descansada, com uma energia que não sentia há meses. Fiz minha rotina matinal sem pressa. Um banho longo e quente, café da manhã caprichado com frutas e iogurte, maquiagem bem feita. Estava me arrumando para ir ao escritório quando a campainha tocou. Olhei no interfone e vi os chaveiros que havia contratado.
Eram 9 da manhã, 3 horas antes do prazo que eu havia dado a Marcelo. Perfeito. Bom dia. Cumprimentei ao abrir a porta. Obrigada por chegarem tão cedo. Sem problemas, doutora. Marina. O homem mais velho respondeu, carregando uma caixa de ferramentas. A senhora quer trocar todas as fechaduras da casa? Todas, confirmei. Porta da frente, porta dos fundos, portão da garagem. E quero o sistema de senha eletrônica instalado também. Eles começaram o trabalho enquanto eu terminava de me arrumar. Estava colocando os brincos quando ouvi o barulho de um carro chegando. Olhei pela janela e vi o carro de Marcelo. Um sedã cinza velho que era dele antes de nos casarmos, estacionando na frente de casa. Ele desceu com aquela mesma mochila velha que havia jogado na minha mesa ontem. Clarice estava no banco do passageiro, mas não saiu do carro. Interessante. Desci as escadas e abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Marcelo pareceu surpreso ao me ver já pronta, maquiada, com uma roupa de trabalho elegante. Você está cedo, ele disse, a voz sem aquela arrogância de ontem. Ele parecia cansado, com olheiras profundas. E você está atrasado em 3 anos de respeito e honestidade. Respondi. Mas vamos fazer isso rápido. Seus pertences estão em caixas no quarto. Pode subir e buscar. Ele passou por mim e subiu as escadas. Os chaveiros pararam o trabalho momentaneamente, olhando de mim para ele com curiosidade. Fiz um gesto para que continuassem. Segui Marcelo até o quarto. Ele olhou para as caixas que eu havia arrumado, então para o guarda-roupa vazio, onde suas roupas costumavam estar. Você jogou tudo em caixas. Ele disse como se fosse uma acusação. Organizei seus pertences de forma eficiente, corrigi. Assim você não precisa perder tempo procurando. São 5 caixas. Deve caber no porta-malas do seu carro. Ele começou a pegar as caixas, uma por uma, descendo as escadas com dificuldade. Não ofereci ajuda. Simplesmente observei, de braços cruzados. Na terceira viagem, ele parou no meio da escada. Marina, a gente não pode conversar sobre isso? Talvez tentar terapia de casal? Eu ri. Não pude evitar. Terapia de casal? Marcelo, você traiu durante 1 ano e meio. Gastou nosso dinheiro com sua amante. Mentiu todos os dias. E ontem você entrou no meu escritório e me humilhou na frente dos meus clientes. E agora quer terapia de casal? Eu estava com raiva. Não foi o melhor momento, eu admito, mas... Não foi o melhor momento? Interrompi. Marcelo, não existia momento bom para o que você fez. O problema não foi o timing. O problema foi a traição. O desrespeito. As mentiras. Não há terapia que conserte isso. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo toque do celular dele. Vi o nome Clalinda piscando na tela. Ele recusou a chamada rapidamente, mas era tarde demais. Ela está ligando para saber quanto tempo você vai demorar? Perguntei. Ou está preocupada que você possa voltar atrás e tentar me convencer a te aceitar de volta? Marina, termina de pegar suas coisas, Marcelo. Eu tenho um dia de trabalho pela frente. Ele pegou as 2 últimas caixas em silêncio. Quando estava prestes a sair pela porta da frente, se virou mais uma vez. E quanto à loja? Você realmente vai me tirar de lá? Já tirei. Respondi. Como te expliquei ontem, você foi demitido por justa causa. Roberto está assumindo a gerência temporariamente até eu decidir se vou contratar alguém novo ou administrar pessoalmente. Roberto? Ele quase cuspiu o nome. Aquele lambe-botas do seu assistente? Esse lambe-botas tem mestrado em administração e 5 anos de experiência em gestão de varejo. Retruquei. Muito mais qualificado que você, que mal terminou a faculdade. E pelo menos ele é leal e honesto. Marcelo apertou os punhos, e por um momento pensei que ele fosse explodir. Mas então seus ombros caíram derrotados. Você mudou, Marina. Você era doce, carinhosa. Agora você é... fria, calculista. Não, Marcelo, eu não mudei. Eu apenas parei de ser a tola que acreditava em você. Há uma diferença. Ele saiu sem dizer mais nada. Através da janela, vi Clarissa gesticulando animadamente no carro, claramente irritada. Marcelo colocou as caixas no porta-malas e entrou no carro. Eles ficaram ali, discutindo visivelmente por alguns minutos antes de finalmente irem embora. Doutora Marina, o chaveiro mais velho me chamou. Terminamos. Aqui estão as chaves novas e instalamos o sistema eletrônico. A senha padrão é 2180, mas a senhora pode mudar pelo aplicativo. Paguei o serviço, dei uma gorjeta generosa e tranquei a porta com as novas chaves. Havia algo profundamente satisfatório naquele clique da fechadura nova, sabendo que Marcelo nunca mais poderia entrar ali. Cheguei ao escritório às 10 horas. Roberto já estava lá, organizando os arquivos do dia. Bom dia, doutora Marina. Ele me cumprimentou com um sorriso. Como foi a manhã? Produtiva?
respondi. Marcelo pegou as coisas dele. Fechaduras trocadas. Esse capítulo está oficialmente fechado. Ótimo. Ah, e recebi um e-mail da loja. Alguns funcionários estão perguntando sobre a mudança de gerência. Como quer que eu responda? Marque uma reunião com toda a equipe para amanhã. Vou lá pessoalmente explicar a situação e apresentar você como o novo gerente. Roberto pareceu surpreso. Você realmente vai me colocar como gerente permanente? Por que não? Você tem as qualificações. Conhece o negócio porque trabalha comigo há anos e sabe como eu opero. E mais importante, eu confio em você. Ele sorriu, genuinamente tocado. Obrigado, doutora Marina. Não vou decepcionar. Eu sei que não vai. O resto do dia foi uma sucessão de clientes. Uma mulher que descobriu que o marido tinha outra família em outra cidade. Um homem cujo cônjuge havia esvaziado a conta conjunta antes de pedir o divórcio. Um casal jovem querendo fazer um acordo pré-nupcial. Cada caso era único, mas todos tinham algo em comum. Pessoas tentando proteger-se ou recuperar-se de traições, mentiras e desilusões. Eu os ajudei da melhor forma possível, usando minha própria experiência recente como combustível para ser ainda mais eficiente, mais precisa, mais determinada. Cada cliente que saía do meu escritório com um plano sólido de ação era uma pequena vitória pessoal. No meio da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi profissionalmente. Escritório de Marina Almeida. Marina? Sou eu, Juliana. Juliana, a irmã de Marcelo. Não falávamos há meses. Oi, Juliana. Respondi cautelosa. Olha, eu sei que você e o Marcelo estão... terminando. Ela começou, a voz hesitante. Nossa mãe me contou tudo. E eu só queria dizer que... eu sinto muito pelo que ele fez. E também queria pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Porque eu sabia. Há uns 6 meses eu vi ele com ela num restaurante. Eles estavam de mãos dadas. Eu confrontei ele e ele me fez prometer que não contaria nada. Disse que você já sabia que estavam em um relacionamento aberto. Eu acreditei nele. Ou quis acreditar, porque era mais fácil. Respirei fundo. Mais uma mentira de Marcelo. Relacionamento aberto? Juliana, eu não sabia de nada. Ele estava me traindo há mais de 1 ano. Eu sei disso agora e me sinto horrível. Você sempre foi tão boa para a nossa família. Lembra quando pagou a cirurgia do meu filho? Quando emprestou dinheiro para o papai quando ele estava desempregado? Você sempre esteve lá. E eu acreditei no meu irmão em vez de te avisar. Juliana, não se culpe. Marcelo é muito bom em manipular as pessoas. Ele manipulou a mim durante anos. Ainda assim, eu deveria ter te contado. Mas eu queria te ligar também para dizer que, independente do que aconteça entre você e ele, você ainda é minha cunhada no coração. E eu vou continuar sendo sua amiga. Senti os olhos marejarem. Obrigada, Ju. Isso significa muito para mim. Conversamos mais alguns minutos, colocando o papo em dia. Ela me contou que o filho estava bem, que havia se recuperado completamente da cirurgia, que o pai havia conseguido um novo emprego, que a vida seguia. Quando desliguei, me senti estranhamente melhor. Não era apenas sobre vencer Marcelo ou recuperar meus bens. Era sobre recuperar minha dignidade, minha paz de espírito. E saber que ainda tinha pessoas genuínas ao meu redor que me valorizavam por quem eu era, não pelo que eu poderia oferecer. No final do expediente, Dra. Fernandes ligou. Marina, tenho novidades. Acabei de receber uma ligação do advogado que Marcelo contratou. Ele conseguiu contratar um advogado? Com que dinheiro? Aparentemente, a tal Clarissa tinha algumas economias. Ela emprestou para ele. Mas não é ninguém muito experiente. Na verdade, é um advogado recém-formado que trabalha por preços baixos. Ri. Eles merecem um ao outro. O que o advogado disse? Que Marcelo quer contestar o divórcio. Diz que o casamento pode ser salvo, que a traição foi um erro momentâneo e que você está sendo precipitada. Erro momentâneo de 1 ano e meio, murmurei. O que mais? Ele também está contestando a divisão de bens. Diz que contribuiu significativamente para o patrimônio e que tem direito a pelo menos metade de tudo. Com base em quê? Temos documentos provando que tudo está no meu nome, que fui eu quem investiu. Exatamente o que eu disse ao advogado dele. Também mencionei as evidências de adultério, o desvio de recursos da empresa, tudo. O coitado ficou claramente desconfortável. Acho que Marcelo não foi totalmente honesto com ele sobre a situação. Típico. E agora? Agora respondemos formalmente, apresentamos todas as nossas evidências e esperamos. Com o caso que temos, isso vai ser resolvido rapidamente. 6 meses, no máximo. Perfeito. Obrigada, doutora Fernandes. De nada. Ah, e Marina, eu tenho feito isso há 20 anos. Já vi centenas de casos.
e posso dizer com confiança: você vai sair dessa mais forte do que nunca. Essas palavras me acompanharam no caminho para casa. Eu já me sentia mais forte. Cada dia sem Marcelo, cada noite dormindo tranquila, cada decisão que eu tomava por mim mesma me fortalecia um pouco mais. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio desconfortável de quando Marcelo estava mal-humorado e se recusava a falar, mas um silêncio pacífico, sereno. O silêncio de um espaço que era completamente meu. Preparei um jantar para mim, coloquei música ambiente e me sentei no sofá com um livro que estava querendo ler há meses, mas nunca tinha tempo. Marcelo sempre reclamava quando eu lia, dizendo que era antissocial, que eu deveria estar dando atenção a ele. Agora eu podia ler quanto quisesse. Podia fazer o que quisesse. A liberdade era embriagante. Por volta das 9 da noite, meu celular apitou. Uma mensagem de um número desconhecido. Marina, por favor, me dê mais uma chance. Eu cometi erros, mas eu te amo. Podemos recomeçar. Marcelo. Olhei para a mensagem por um longo momento. Parte de mim, a parte que ainda lembrava do homem que eu havia amado, sentiu uma pontada de tristeza. Mas era uma parte muito pequena, abafada por anos de mentiras e desrespeito. Digitei minha resposta. Marcelo, você não me ama. Você nunca me amou. Você amava o que eu podia fazer por você. A estabilidade que eu oferecia, o dinheiro que eu ganhava. Mas eu como pessoa? Você nunca se importou de verdade. Se tivesse se importado, não teria me traído. Não teria me desrespeitado. Não teria jogado uma mochila velha na minha mesa na frente dos meus clientes. Não entre mais em contato comigo a não ser através dos advogados. Bloqueei o número antes que ele pudesse responder. Então, por via das dúvidas, bloqueei também o número antigo dele. Não havia mais nada a ser dito entre nós. Nos dias seguintes, estabeleci uma nova rotina. Acordava cedo, fazia exercícios, preparava um café da manhã saudável. Ia ao escritório e me dedicava completamente aos meus clientes. À noite, voltava para casa e fazia coisas que havia negligenciado durante o casamento. Pintava as unhas, assistia séries que Marcelo odiava, experimentava receitas novas na cozinha. No fim de semana, fui visitar Dona Marta, a mãe de Marcelo. Ela morava numa casa simples, mas aconchegante na zona norte da cidade. Marina, minha filha! Ela me recebeu com um abraço apertado. Entre, entre. Preparei aquele chá que você gosta. Sentamos na varanda, com uma vista bonita do jardim que ela cuidava com tanto carinho. Dona Marta, sobre o Marcelo. Shhh, comecei, mas ela levantou a mão. Você não precisa se explicar para mim, querida. Eu sei exatamente o tipo de homem que meu filho se tornou. E me envergonho disso. Ele é seu filho. Você não precisa ficar do meu lado. Mas eu fico, ela disse firmemente. Porque o certo é certo. E o errado é errado. Você foi uma esposa maravilhosa. Sempre tratou nossa família com respeito e generosidade. E ele jogou tudo isso fora por causa de uma mulher que só está interessada no dinheiro dele. Dinheiro que ele não tem. Acrescentei com um sorriso sem humor. Exatamente. Sabe o que me entristece mais? É que eu criei ele para ser melhor do que isso. Depois que o pai dele nos deixou, eu trabalhei 2 empregos para dar uma vida decente para meus filhos. Eu ensinei valores. Mas parece que algumas lições ele não aprendeu. Dona Marta, o Marcelo não me ligou ou tentou vir aqui por acaso? Ela suspirou. Ligou. Disse que você estava sendo injusta, que estava tomando tudo dele. Eu disse o que ele precisava ouvir. Que ele não tinha direito a nada que não conquistou com o próprio suor. Que você tinha todo o direito de proteger o que era seu. Ele desligou na minha cara. Me desculpe por isso. Não se desculpe. Ele quem deveria pedir desculpas. A mim, a você, a toda a família. Ela pegou minha mão. Marina, você vai conhecer alguém melhor. Um homem que vai te valorizar de verdade. E você vai ser feliz, muito mais feliz do que foi com o Marcelo. Obrigada, Dona Marta. E saiba que, independentemente do que aconteça, a senhora sempre terá um lugar especial no meu coração. Passamos a tarde conversando sobre amenidades, sobre as plantas do jardim, sobre a novela que ela estava assistindo. Era reconfortante ter aquela conexão, aquela continuidade, mesmo com o casamento acabando. Na segunda-feira, fui à loja de eletrônicos como havia prometido. Era uma loja de tamanho médio no shopping, com uma equipe de cerca de 15 funcionários. Quando cheguei, todos pararam e me olharam com curiosidade. Bom dia a todos, cumprimentei. Como alguns de vocês sabem, eu sou Marina Almeida, proprietária desta loja. Gostaria de fazer alguns anúncios importantes.
Reuni todos na sala de reuniões que ficava no fundo da loja. Roberto estava ao meu lado com uma pasta de documentos. Primeiro, quero informar que Marcelo Santos não trabalha mais aqui. Ele foi demitido por justa causa devido a irregularidades administrativas. Segundo, Roberto Silva será o novo gerente a partir de hoje. Ele tem minha total confiança e autoridade para tomar todas as decisões necessárias. Um dos vendedores, Carlos, levantou a mão. Doutora. Marina, com todo o respeito, o Marcelo sempre disse que era o dono da loja. Ele mentiu? Não exatamente, respondi. Marcelo era sócio minoritário, com 40% das cotas. Eu era e sempre fui a sócia majoritária. Recentemente comprei as cotas dele, me tornando única proprietária. E descobri, durante uma auditoria, que ele estava usando o cartão corporativo para despesas pessoais. Isso é fraude, e foi o motivo da demissão. Houve um murmúrio entre os funcionários. Uma vendedora, Amanda, comentou. Eu sempre achei estranho ele usar o cartão da empresa para levar aquela mulher para jantar. Você viu isso? Perguntei interessada. Vi algumas vezes. Ele jantava naquele restaurante italiano do shopping com uma moça loira. Sempre pagava com o cartão da empresa. Eu nunca disse nada porque achei que não era da minha conta. Obrigada por compartilhar isso, Amanda. E não se preocupem, todos vocês continuam empregados. Na verdade, estou planejando algumas melhorias. Roberto? Roberto abriu a pasta. A doutora Marina autorizou um aumento de 10% nos salários de todos os funcionários, efetivo a partir do mês que vem. Também vamos implementar um programa de comissões mais justo e oferecer treinamentos trimestrais. Os rostos ao meu redor se iluminaram. Carlos perguntou. E quanto às metas absurdas que o Marcelo colocava? Aquelas que eram impossíveis de alcançar? Vamos revisar todas as metas, prometi. Elas precisam ser desafiadoras, mas alcançáveis. O objetivo é motivar vocês, não estressá-los. Roberto vai trabalhar com cada um de vocês para estabelecer metas individuais que façam sentido. A reunião continuou por mais 1 hora, com perguntas e respostas, discussões sobre melhorias na loja, sugestões dos funcionários. Era incrível ver como todos estavam mais animados e engajados sem Marcelo ali. Quando terminamos, Amanda me procurou em particular. Doutora, Marina, posso falar com a senhora um momento? Claro, Amanda. Eu só queria dizer que... Bem, eu meio que sabia o que estava acontecendo, com o Marcelo e aquela mulher, e me sinto mal por não ter dito nada. Amanda, você não tinha a obrigação de se envolver na vida pessoal do seu chefe. Não se culpe. Mas a senhora sempre foi tão legal conosco. Quando meu pai ficou doente, a senhora até enviou flores para o hospital, e o Marcelo estava lá, traindo a senhora. Não parecia justo. Coloquei a mão no ombro dela. Obrigada por se importar, mas tudo isso já passou. Agora estamos começando um novo capítulo. Todos nós. Saí da loja sentindo-me estranhamente revigorada. Não era apenas sobre vencer Marcelo ou recuperar meus bens. Era sobre recuperar o controle da minha vida, do meu negócio, do meu futuro. Naquela noite, encontrei minhas amigas para jantar. Beatriz, Clara e Fernanda eram minhas amigas desde a faculdade e haviam acompanhado todo o drama do meu casamento. Marina! Beatriz me abraçou assim que cheguei ao restaurante. Olha você! Está radiante! Concordo, Clara disse. Tem um brilho diferente nos seus olhos. O brilho da liberdade. Nos sentamos e pedimos uma garrafa de vinho. Fernanda levantou sua taça. Um brinde a Marina, que finalmente se livrou do peso morto que era o Marcelo. Todas rimos e brindamos. Era bom estar cercada de pessoas que genuinamente se importavam comigo. Conta tudo, Beatriz pediu. Todos os detalhes suculentos. Contei a história toda, desde o momento em que Marcelo jogou a mochila na minha mesa até a reunião na loja hoje. Elas ouviram com atenção, fazendo comentários indignados nos momentos certos, rindo nas partes engraçadas. Você é minha heroína, Clara disse quando terminei. Sério, o jeito que você planejou tudo, como você virou o jogo, foi perfeito. Não foi apenas vingança, expliquei. Foi proteção. Eu precisava proteger o que era meu, o que eu havia construído. E não ia deixar ele me humilhar e ainda sair por cima. E a tal Clarissa? Fernanda perguntou. O que aconteceu com ela? Segundo Juliana, a irmã do Marcelo, eles estão morando juntos no apartamento dela. Mas a relação está tensa. Clarissa percebeu que se amarrou a um homem falido e não está nada feliz. Marcelo está procurando emprego, mas não está encontrando nada na área dele. Aparentemente, ele até tentou vender o carro velho dele para ter algum dinheiro, mas ninguém quis comprar. Karma, Beatriz disse com satisfação.
Doce, doce karma. E você? Clara perguntou. Como está se sentindo de verdade? Sem as fachadas, sem a força. Como você está? Pensei por um momento antes de responder. Estou em processo. Alguns dias são mais fáceis que outros. Tem dias em que acordo e me sinto livre, leve. E tem dias em que acordo e lembro de alguma coisa boa do nosso casamento e sinto uma pontada de tristeza. Mas mesmo nos dias difíceis, eu sei que fiz a coisa certa. Você fez, Fernanda confirmou. E quando você estiver pronta, vai encontrar alguém muito melhor. Alguém que mereça você. Por enquanto, estou focada em mim mesma, respondi. Em reconstruir minha vida do jeito que eu quero. Sem mentiras, sem traições, sem ter que me preocupar se meu marido está onde diz que está. Passamos o resto da noite conversando, rindo, lembrando de histórias antigas da faculdade. Era terapêutico estar com pessoas que me conheciam há tanto tempo, que viram todas as fases da minha vida. Quando voltei para casa naquela noite, um pouco tonta do vinho, mas feliz, encontrei meu celular cheio de mensagens. A maioria era de clientes marcando consultas, mas havia uma de um número desconhecido. Marina, precisamos conversar urgentemente. É sobre a loja. Marcelo. Ignorei. Ele que falasse com os advogados. Não havia nada que ele tivesse a dizer que eu quisesse ouvir. Na manhã seguinte, Roberto me ligou cedo. Doutora Marina, você não vai acreditar. Marcelo apareceu na loja hoje cedo exigindo entrar. E obviamente eu não deixei. Mostrei a carta de demissão, expliquei que ele não tinha mais autorização. Ele começou a fazer escândalo, dizendo que a loja era dele, que eu era só um capacho seu. Tive que chamar a segurança do shopping. Suspirei. Marcelo claramente não estava aceitando a nova realidade. Ele foi embora? Foi, mas não antes de ameaçar processar a todos nós. Os seguranças escoltaram ele para fora. Ótimo trabalho, Roberto. Se ele voltar, chame a polícia e documente tudo. Fotos, vídeos, testemunhas. Isso pode ser útil no processo de divórcio. Já estou nisso. Pedi as filmagens das câmeras de segurança do shopping. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação de doutora Fernandes. Marina, o advogado do Marcelo entrou com uma liminar pedindo que você devolva as cotas da empresa para ele, alegando que a compra foi feita sob coação. Coação? Ele assinou o documento voluntariamente. Temos testemunhas. Eu sei. É um argumento fraco e desesperado. Mas precisamos responder formalmente. Pode passar no meu escritório hoje à tarde? Vamos preparar a contestação. Passei a tarde no escritório da doutora Fernandes revisando cada documento, cada evidência. O caso contra Marcelo era sólido, inabalável. Mas ele estava claramente disposto a lutar, mesmo sabendo que não tinha chances. Ele está desesperado, doutora Fernandes comentou enquanto organizávamos os papéis. Homens como ele, quando perdem o controle, quando veem seu mundo desmoronando, fazem qualquer coisa para tentar recuperá-lo, mesmo que seja criar processos frívolos. Quanto tempo isso vai nos atrasar? Algumas semanas, no máximo. O juiz vai ver que não há base legal para o pedido dele e vai indeferir. Mas é irritante mesmo assim. Irritante, mas não inesperado, concordei. Marcelo sempre foi do tipo que não aceita um não como resposta. Bem, ele vai ter que aprender, doutora Fernandes disse com um sorriso. Porque esse não é definitivo. Quando saí do escritório dela, já eram quase 7 da noite. O trânsito estava pesado, então decidi parar num café antes de ir para casa. Precisava de um momento para processar tudo. Estava sentada numa mesa ao canto, tomando um cappuccino e mexendo no celular, quando ouvi uma voz familiar. Marina? Marina Almeida? Olhei para cima e vi Daniel Ferreira, um colega da faculdade que eu não via há anos. Ele estava mais velho, cabelos com alguns fios grisalhos, mas ainda tinha aquele sorriso amigável. Daniel! Levantei-me e o cumprimentei com um abraço. Quanto tempo? Como você está? Bem. E você? Ouvi dizer que se tornou uma advogada de sucesso. As notícias viajam rápido. Ri. Sim, tenho meu próprio escritório, especializada em direito de família. Que coincidência! Eu também sou advogado. Direito empresarial. Meu escritório fica a 2 quadras daqui. Ele apontou na direção. Posso me sentar? Claro, por favor. Conversamos por alguns minutos sobre a vida, a carreira, colegas da faculdade. Era agradável falar com alguém que não sabia de toda a situação com Marcelo, que me via apenas como Marina, a pessoa, não como Marina, a mulher traída que estava se vingando do ex-marido. E como está a vida pessoal? Ele perguntou casualmente. Casada? Solteira? Divorciando, respondi honestamente.
É recente. Bem recente. Ah, desculpe. Não queria ser invasivo. Não, tudo bem. Na verdade, é um alívio. O casamento estava morto há muito tempo. Ele acenou com a cabeça, compreensivo. Sei como é. Também passei por um divórcio há alguns anos. Foi difícil, mas no fim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. É exatamente como me sinto, concordei. Libertador. Continuamos conversando, e descobri que Daniel era viúvo de uma filha de 8 anos, Sofia. A mãe dela havia falecido em um acidente de carro 3 anos atrás, e ele estava criando a menina sozinho. Deve ser difícil, comentei. Trabalhar em tempo integral e cuidar de uma criança sozinho. Tem seus desafios, admitiu. Mas Sofia é uma menina incrível. Inteligente, engraçada, resiliente. Ela me mantém motivado. Havia algo na forma como ele falava da filha, com tanto amor e orgulho, que me tocou. Marcelo sempre havia dito que não queria filhos, que crianças eram um fardo. Mais uma incompatibilidade que eu havia ignorado durante o casamento. Olha, Daniel disse, pegando um cartão de visita na carteira. Não sei se isso é apropriado, dado que você está passando por um divórcio, mas... se quiser conversar algum dia, tomar um café, me liga. Sem segundas intenções, apenas como amigos. Às vezes é bom falar com alguém que entende. Peguei o cartão e sorri. Obrigada, Daniel. Eu gostaria disso. Ótimo. Bom, preciso ir buscar a Sofia na casa da minha irmã. Mas foi muito bom te ver, Marina. Igualmente. Ele saiu, e eu fiquei olhando o cartão de visita por um momento. Daniel Ferreira, advogado. Havia um número de celular escrito à mão no verso. Guardei o cartão na bolsa sem pensar muito nisso. Quando cheguei em casa, encontrei uma surpresa desagradável. Alguém havia pichado meu portão. Em letras vermelhas grandes, ladra. Senti a raiva subir, mas respirei fundo. Isso tinha Marcelo escrito por toda parte. Ou talvez Clarissa. Tirei fotos de vários ângulos documentando tudo e liguei para a polícia. O policial que veio fazer o boletim de ocorrência foi educado e eficiente. A senhora tem ideia de quem pode ter feito isso? Meu ex-marido ou a namorada dele. Estamos em processo de divórcio conflituoso. Entendo. A senhora tem câmeras de segurança? Não, mas vou instalar amanhã mesmo. Ele terminou o boletim e me entregou uma cópia. Guarde isso. Pode ser útil se a situação escalar. Depois que ele foi embora, liguei para a doutora Fernandes e enviei as fotos. Mais evidências de assédio, ela disse. Vou adicionar ao processo. Isso só piora a situação dele. Passei o resto da noite limpando o portão. A tinta não saiu completamente, deixando manchas vermelhas que pareciam sangue. No dia seguinte, contratei uma empresa para repintar o portão e instalar um sistema de câmeras de segurança completo. O técnico que instalou as câmeras comentou: "Esse sistema vai gravar tudo. Se alguém chegar perto da casa, você vai saber." "Perfeito", respondi. Era exatamente o que eu precisava. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina ainda mais rígida de segurança. Trancava todas as portas e janelas antes de dormir. Verificava as câmeras várias vezes ao dia. Informei a vizinhança sobre a situação, pedindo que me avisassem se vissem Marcelo ou alguém suspeito rondando. A paranoia era irritante, mas necessária. Marcelo estava claramente perdendo o controle, e eu precisava me proteger. No escritório, as coisas estavam indo surpreendentemente bem. Roberto estava se saindo excelente como gerente da loja. As vendas haviam aumentado 15% no primeiro mês sob sua gestão. Os funcionários estavam mais motivados, mais felizes. Sabe o que percebi? Roberto me disse durante uma reunião. Marcelo administrava através do medo. Ele gritava, ameaçava, criava um ambiente tóxico. Quando tirei isso da equação, todos começaram a florescer. Liderança tóxica é sempre destrutiva, concordei. E liderança positiva sempre traz resultados melhores. Uma tarde, recebi a visita inesperada de Clarissa. Ela apareceu no meu escritório sem hora marcada, vestida de forma bem diferente da primeira vez que a vi. Sem maquiagem pesada, sem roupas provocativas. Ela parecia cansada, derrotada. "Marina", ela começou, a voz baixa. "Posso falar com você?" 5 minutos, respondi, olhando demonstrativamente para o relógio. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Eu queria pedir desculpas. Pelo que aconteceu. Pela minha parte nisso tudo. Levantei uma sobrancelha. Continuo ouvindo. "Marcelo me enganou. Ele disse que vocês estavam separados há meses, que o casamento era só no papel, que ele tinha dinheiro, propriedades, uma vida boa. Eu acreditei nele. E quando descobri a verdade... Bem, já era tarde demais.
Eu já havia deixado meu emprego. Já havia investido minhas economias nele. E agora? Perguntei, sem demonstrar muita simpatia. Agora estou quebrada, morando num apartamento minúsculo com um homem amargo que culpa o mundo inteiro pelos problemas dele. Ele passa o dia todo no apartamento reclamando de você, dizendo que você roubou tudo dele, que vai processar, que vai se vingar. Ela pausou. Eu tenho medo dele, Marina. Isso captou minha atenção. Medo? Ele te ameaçou? Não diretamente, mas ele fica cada vez mais irritado. Joga coisas, grita. Outro dia ele socou a parede e quebrou a mão. E ele fala sobre você de uma forma obsessiva. Não é saudável. Senti um arrepio na espinha. Clarissa, se você está com medo, você precisa sair de lá. Eu sei. Estou procurando emprego, tentando juntar dinheiro para alugar outro lugar. Mas eu queria te avisar. Acho que ele pode fazer alguma coisa. Alguma coisa drástica. Você acha que ele pode me fazer mal? Ela hesitou. Eu não sei, espero que não. Mas é melhor você ter cuidado. Depois que ela saiu, fiquei sentada por um longo momento, processando a conversa. Clarissa havia dado seu próprio salto de fé ao vir aqui me avisar. E embora eu ainda não simpatizasse com ela, respeitava a coragem que isso exigiu. Liguei imediatamente para a doutora Fernandes e relatei a conversa. Isso é preocupante, ela disse. Vou entrar com um pedido de medida protetiva. Marcelo não pode chegar perto de você, da sua casa ou do seu escritório. Você acha que isso vai funcionar? Um papel vai impedi-lo se ele realmente quiser fazer alguma coisa? Não, mas estabelece consequências legais se ele tentar. E dá mais poder à polícia para agir rapidamente se houver uma violação. A medida protetiva foi aprovada 2 dias depois. Um oficial foi até o apartamento de Clarissa para notificar Marcelo pessoalmente. Segundo o relatório, Marcelo rasgou o papel na frente do oficial e teve que ser ameaçado com prisão antes de se acalmar. Aumentei ainda mais minha vigilância. Comecei a variar minha rota para casa. Pedi a Roberto para sempre me acompanhar até o estacionamento no fim do expediente. Informei meus clientes sobre a situação, explicando que se vissem um homem correspondendo à descrição de Marcelo rondando o escritório, deveriam me avisar imediatamente. Estava vivendo com medo e odiava isso. Odiava que Marcelo ainda tivesse esse poder sobre mim, mesmo depois de tudo. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório revisando documentos, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas atendi. Alô? Respiração pesada do outro lado. Então a voz de Marcelo embriagada e carregada de raiva. Você destruiu minha vida. Marcelo, você está violando a medida protetiva. Desligue agora ou o quê? Você vai me processar de novo? Me tirar mais alguma coisa? Você já tirou tudo, tudo. Você fez isso consigo mesmo. Suas escolhas, suas consequências. Eu te dei os melhores anos da minha vida. E você me usou, me jogou fora como lixo. Você me traiu por 1 ano e meio, Marcelo. Você me desrespeitou, mentiu, roubou. Não inverta a situação. Eu nunca deveria ter casado com você! Ele gritou, e ouvi o som de algo quebrando ao fundo. Você é uma cobra! Uma bruxa manipuladora! Se você não desligar agora, vou gravar essa ligação e enviá-la para a polícia como evidência de assédio. Faça isso! Faça! Não tenho mais nada a perder mesmo. Você já pegou tudo. E então a ligação caiu. Fiquei sentada, o coração batendo acelerado. Gravei um áudio detalhando a ligação, com hora, data e conteúdo, e enviei para a doutora Fernandes. Ela respondeu imediatamente. Indo ao juiz amanhã, 1ª hora. Isso pode resultar em prisão para ele. Mas a prisão não veio. O juiz emitiu uma advertência severa, mas não mandou prender Marcelo. Primeira violação, foi a justificativa. Ele teria que fazer sessões de controle de raiva e não poderia beber álcool, mas ficaria livre. Era frustrante, mas eu entendia o sistema. A menos que Marcelo fizesse algo mais sério, as consequências seriam limitadas. Decidi que precisava fazer uma pausa de toda essa loucura. Liguei para Daniel, o advogado que havia reencontrado no café. Daniel, é a Marina. Lembra de mim? Marina, claro que lembro. Como você está? Honestamente, precisando de um tempo longe da minha vida por algumas horas. Aquela oferta de café ainda está de pé? Absolutamente. Que tal amanhã? Conheço um lugar ótimo. No dia seguinte, encontrei Daniel num café charmoso no centro da cidade. Era um lugar pequeno, com decoração vintage e um aroma incrível de café fresco. Obrigada por aceitar me encontrar em cima da hora, disse ao me sentar. Sem problemas. Você parece estressada. Tudo bem? E então, não sei porquê,
Talvez por ele ser praticamente um estranho. Talvez por estar exausta de guardar tudo para mim, contei tudo. Sobre Marcelo, sobre a traição, sobre o divórcio, sobre as ameaças, sobre o medo. Daniel ouviu em silêncio, deixando-me falar sem interrupções. Quando terminei, ele disse: Marina, isso é assédio sério. Você já considerou pedir uma ordem de restrição mais rigorosa? Já tenho uma medida protetiva. Mas pelo que você me contou, ele já violou. Você precisa documentar cada violação e pressionar para consequências mais severas. Não espere que a situação escale. Eu sei, é só que... é exaustivo. Toda essa briga legal, todo esse drama. Eu só queria que acabasse. Vai acabar, ele disse gentilmente. Mas você precisa se manter forte até lá. E segura. Conversamos por mais 1 hora sobre coisas mais leves. Ele me contou histórias engraçadas da Sofia, sobre como ela estava aprendendo piano e dirigindo os vizinhos à loucura com a prática diária. Sobre como ela havia decidido que queria ser veterinária e agora trazia para casa todo animal de rua que encontrava. Era bom rir, bom pensar em algo além do divórcio e de Marcelo. Quando nos despedimos, Daniel disse: Se você precisar conversar de novo, ou se precisar de ajuda com qualquer coisa, me liga. Sério. Obrigada, Daniel. Significa muito. Nos dias seguintes, as coisas se acalmaram um pouco. Marcelo não fez mais contato. Não houve mais pichações ou incidentes. Comecei a relaxar, a pensar que talvez ele tivesse finalmente aceitado a situação. Estava errada. Numa quinta-feira à noite, eu estava em casa assistindo TV quando as câmeras de segurança apitaram. Alguém estava no portão. Peguei o celular e abri o aplicativo das câmeras. Era Marcelo. Ele estava parado na frente do portão, olhando diretamente para a câmera. Mesmo através da tela do celular, eu podia ver que ele estava embriagado. Cambaleava, apoiando-se no portão. Meu primeiro instinto foi ligar para a polícia. Mas então ele começou a falar e percebi que estava falando para a câmera. Marina, ele disse, a voz pastosa. Eu sei que você está assistindo. Eu só quero falar com você. Por favor, só 5 minutos. Vá embora, Marcelo. Falei em voz alta, embora soubesse que ele não podia me ouvir. Só vá embora. Eu estraguei tudo. Eu sei. Ele continuou. Eu sei que fui um idiota. Um completo idiota. Mas você era minha esposa. Você deveria estar do meu lado. Deveria ter me perdoado. Tentado salvar nosso casamento. Liguei para a polícia enquanto ele continuava falando. Mas não. Você tinha que destruir tudo. Tinha que tirar tudo de mim. A casa, o negócio, minha dignidade. Você me deixou sem nada, Marina. Sem nada. Sua voz foi aumentando, ficando mais alta, mais raivosa. Ele começou a chutar o portão, o som metálico ecoando pela rua silenciosa. Abre essa porta! Abre agora! Os vizinhos começaram a acender as luzes. Pude ver algumas pessoas olhando pelas janelas. Marcelo continuava gritando e chutando o portão. A polícia chegou em menos de 10 minutos. 2 policiais saíram da viatura e se aproximaram de Marcelo cautelosamente. Senhor, preciso que se acalme e se afaste do portão. Marcelo se virou para eles cambaleante. Essa é minha casa. Minha esposa está aí dentro. Senhor, há uma medida protetiva contra você. Você não pode estar aqui. Eu não me importo. Ela tem que ouvir o que eu tenho a dizer. Os policiais tentaram acalmá-lo, mas Marcelo estava muito alterado. Quando um deles tentou pegá-lo pelo braço, Marcelo empurrou o policial. Foi o erro que eu estava esperando que ele não cometesse. Mas cometeu. Os policiais o imobilizaram rapidamente, colocaram algemas e o colocaram na viatura. Ele continuou gritando meu nome enquanto era levado embora. Um dos policiais bateu no meu portão. Saí para falar com ele. Senhora Almeida? Sou o oficial Santos. Está tudo bem? Sim, estou bem. Obrigada por chegarem tão rápido. Ele vai passar a noite na delegacia. Provavelmente será acusado de violação da medida protetiva e resistência à prisão. A senhora vai querer registrar queixa? Sim, e tenho tudo gravado nas câmeras de segurança. Ótimo! Vamos precisar dessa gravação como evidência. Passei a próxima hora transferindo as gravações para a polícia e dando meu depoimento. Quando finalmente todos foram embora, eram quase 2 da manhã. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada, verificando as câmeras repetidamente, pulando a cada barulho. O incidente tinha me assustado mais do que eu queria admitir. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Fernandes e relatei tudo. Finalmente, ela disse, e eu podia ouvir a satisfação em sua voz. Com isso, ele vai ser preso. E o juiz vai levar a sério dessa vez. Quanto tempo ele pode ficar preso?
Por violação da medida protetiva e resistência à prisão. Algumas semanas, talvez alguns meses. Depende do juiz. Mas o importante é que ele vai ficar longe de você por um tempo. Marcelo ficou preso por 3 dias antes de sua audiência. Durante a audiência, segundo a doutora Fernandes, que foi assistir, ele estava visivelmente abalado. Sem barba feita, olhos vermelhos, tremendo. O juiz não teve piedade. Senhor Santos, você foi avisado. Uma medida protetiva foi emitida, e você a violou não uma, mas 2 vezes. Além disso, você resistiu à prisão, empurrando um oficial. Isso é inaceitável. Marcelo tentou se explicar, mas o juiz o interrompeu. Não quero ouvir desculpas. Você vai ficar detido por 60 dias. Durante esse tempo, você vai fazer terapia obrigatória. E quando sair, se violar a medida protetiva novamente, vai ficar muito mais tempo preso, entendeu? Sim, senhor. Marcelo murmurou. 60 dias. 2 meses sem ter que olhar por cima do ombro. 2 meses de paz. A notícia se espalhou rapidamente. Juliana, a irmã de Marcelo, me ligou chorando. Marina, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu não sabia que ele estava tão mal. Juliana, não é sua culpa. Marcelo fez suas escolhas. Mas ele é meu irmão. Eu deveria ter percebido, deveria ter feito alguma coisa. Às vezes as pessoas precisam tocar o fundo do poço antes de perceberem que precisam de ajuda. Torço para que esses 2 meses na cadeia façam ele refletir. Dona Marta também ligou devastada. Marina, eu não sei o que dizer. Eu criei ele melhor do que isso. Dona Marta, você é uma mulher maravilhosa. Marcelo é adulto e responsável por suas próprias ações. Não se culpe. Você é muito gentil comigo, mesmo depois de tudo. Porque você sempre foi boa pra mim. E isso não muda só porque seu filho fez escolhas ruins. Com Marcelo preso, eu finalmente pude respirar. A tensão que eu carregava nos ombros começou a se dissipar. Voltei a dormir direito. Parei de verificar as câmeras compulsivamente. Comecei a viver novamente. Roberto continuava fazendo um trabalho excelente na loja. As vendas estavam em alta, a equipe estava feliz e produtiva. Ele havia implementado várias melhorias que eu nem havia pensado, mostrando iniciativa e criatividade. Você sabe, eu disse a ele durante uma reunião, estou pensando em abrir uma segunda loja. E quero que você seja o diretor regional, supervisionando ambas. Seus olhos se arregalaram. Sério? Doutora Marina, eu não sei o que dizer. Diga sim, você merece. E eu confio em você. Então sim, definitivamente sim. No escritório, minha clientela continuava crescendo. O caso com Marcelo, embora pessoal e doloroso, tinha me dado uma perspectiva única que eu usava para ajudar meus clientes. Eu entendia a raiva, o desejo de vingança, mas também entendia a importância de fazer tudo legalmente, de proteger-se primeiro. Uma tarde, estava revisando um contrato quando Roberto tocou na porta. Doutora Marina, tem alguém aqui para vê-la. Não tem hora marcada, mas diz que é urgente. Quem é? Uma tal de Clarissa. Suspirei. Tudo bem, mande ela entrar. Clarissa entrou, e eu mal a reconheci. Ela havia cortado o cabelo curto, estava usando roupas simples e casuais, e carregava um currículo na mão. Marina, obrigada por me receber. O que você quer, Clarissa? Primeiro, queria te dizer que me mudei. Saí do apartamento que dividia com Marcelo. Estou morando com uma amiga agora, dormindo no sofá dela, mas pelo menos estou segura. Isso é bom. Segundo, consegui um emprego. Trabalho numa loja de roupas no shopping. Não paga muito, mas é um começo. Fico feliz por você. E terceiro... Ela pausou, como se reunindo coragem. Queria pedir desculpas de verdade. Não aquela desculpa superficial da última vez, mas uma desculpa real, sincera. Eu me envolvi com um homem casado. Eu sabia que estava errado, mas fiz mesmo assim porque acreditei nas mentiras dele sobre dinheiro e uma vida boa. E no processo, ajudei a destruir um casamento, machuquei você. E sinto muito, muito mesmo. Olhei para ela por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Clarissa, eu aceito suas desculpas. Não sei se vou esquecer ou perdoar completamente, mas aceito. É mais do que eu mereço, ela disse, a voz embargada. Obrigada. Depois que ela saiu, fiquei pensando na jornada de cada pessoa envolvida nessa situação. Marcelo, preso e enfrentando as consequências de suas ações. Clarissa, reconstruindo sua vida do zero. E eu, mais forte, mais sábia, mais cuidadosa. Aquela noite, Daniel me ligou. Oi, Marina. Ouvi falar sobre o que aconteceu com seu ex-marido. Como você está? Aliviada, honestamente.
Saber que ele está preso, que não pode me perturbar, é libertador. Imagino. Olha, eu sei que é cedo e você ainda está processando tudo. Mas Sofia e eu vamos ao zoológico no sábado. Seria legal se você quisesse vir junto. Sem pressão, só como amigos. Pensei por um momento. Estava pronta para começar a viver normalmente de novo? Para fazer amizades, sair, aproveitar a vida? Sabe de uma coisa? Eu adoraria. Ótimo. Passo para te buscar às 10. Desliguei com um sorriso no rosto. Era estranho sentir-se leve novamente. Sentir que havia possibilidades no futuro, ao invés de apenas problemas a resolver. No sábado, Daniel chegou pontualmente às 10 com Sofia. Ela era uma menina adorável, com cachos escuros e olhos curiosos. Você é a Marina? Ela perguntou assim que abri a porta. Meu pai disse que você é advogada. Isso significa que você prende pessoas ruins? Ri. Não exatamente. Eu ajudo pessoas com problemas familiares. Como divórcios? Sim, como divórcios. Meu pai se divorciou da minha mãe porque ela morreu. Sofia disse com uma franqueza que só crianças têm. Mas ele disse que não foi culpa de ninguém. Só aconteceu. Daniel ficou um pouco desconfortável, mas eu me agachei para ficar na altura de Sofia. Seu pai está certo. Às vezes coisas ruins acontecem e não é culpa de ninguém. Mas parece que você tem um pai muito legal que cuida bem de você. Ela sorriu. Ele é o melhor pai do mundo. Passamos o dia no zoológico, e foi maravilhoso. Sofia era enérgica e curiosa, fazendo milhões de perguntas sobre cada animal. Daniel era paciente e atencioso, tanto com a filha quanto comigo. Almoçamos no restaurante do zoológico, e Sofia insistiu em sentar ao meu lado. Ela me contou sobre essa escola, sobre suas amigas, sobre o gatinho que havia resgatado na semana passada e que o pai finalmente deixou ela ficar. Mas só porque você prometeu cuidar dele, Daniel lembrou com um sorriso. E eu cuido. Dou comida, água, limpo a caixinha de areia. Era reconfortante estar ali, naquele momento simples e feliz. Longe de processos, documentos, traições. Apenas aproveitando um dia ensolarado com pessoas gentis. Quando Daniel me deixou em casa no fim da tarde, Sofia me abraçou forte. Você pode vir de novo na próxima vez? Foi muito legal ter você com a gente. Se seu pai me convidar, eu adoraria. Então você está convidada oficialmente, Daniel disse, seus olhos encontrando os meus. Para qualquer próxima vez. Os 2 meses seguintes passaram rapidamente. O processo de divórcio avançou sem maiores contratempos. Com Marcelo preso e sem condições de criar mais problemas, tudo fluiu suavemente. Doutora Fernandes conseguiu uma sentença favorável em todos os pontos. A casa ficou comigo. A loja ficou comigo. Todos os bens ficaram comigo. Marcelo não receberia pensão nem teria direito a nada do patrimônio. A traição comprovada e as violações da medida protetiva pesaram fortemente contra ele. Quando a sentença final foi publicada, doutora Fernandes me ligou animada. Marina, conseguimos! O divórcio está oficialmente finalizado. E nos termos que queríamos. Senti uma onda de alívio tão grande que quase me fez chorar. Obrigada. Por tudo. Foi um prazer. Você foi uma cliente exemplar. Organizada, racional, estratégica. Facilitou muito meu trabalho. Naquela noite celebrei sozinha em casa. Abri uma garrafa de vinho caro que estava aguardando, preparei meu jantar favorito e brinquei com minha nova liberdade. Coloquei música alta, dancei pela sala, ri sozinha. Estava livre. Completamente, oficialmente livre. Marcelo saiu da prisão 1 semana depois. Ouvi através de Juliana que ele havia mudado para outra cidade, para recomeçar. Que a terapia obrigatória tinha ajudado, que ele estava procurando emprego e tentando se reerguer. Torci para que fosse verdade. Não por ele, mas porque significava que ele finalmente tinha saído da minha vida. Daniel e eu continuamos nos encontrando. Não era nada oficial, apenas amigos aproveitando a companhia um do outro. Mas havia uma conexão crescente, uma química inegável. Não tenho pressa, ele me disse numa noite, quando estávamos jantando enquanto Sofia dormia na casa da tia dele. Sei que você passou por muito. Quando, e se você estiver pronta para algo mais, eu estarei aqui. Obrigada por entender, respondi, tocando sua mão sobre a mesa. Significa muito. A loja continuou prosperando. Abri a 2ª unidade, depois uma 3ª. Roberto era um gerente excepcional, e eu aprendi que delegar era libertador. Não precisava controlar tudo, carregar tudo nos ombros. Meu escritório de advocacia também cresceu. Contratei 2 advogados juniores para me ajudar com a carga de trabalho.
Comecei a dar palestras sobre direito de família, sobre como mulheres podem se proteger financeiramente em relacionamentos. Cada palestra era catártica. Cada mulher que eu ajudava a proteger seu patrimônio, a documentar traições, a se preparar para o pior, era uma pequena vitória contra todos os Marcelos do mundo. 6 meses após o divórcio, estava em casa numa tarde de domingo quando a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Dona Marta. Dona Marta, que surpresa boa! Marina, querida, trouxe uns doces para você. E queria ver como está. Sentamos na varanda, tomando chá como sempre fazíamos. Ela me contou que Marcelo estava trabalhando numa loja de eletrônicos em outra cidade, ganhando salário mínimo. Que ele ligava de vez em quando, mais calmo, mais maduro. Acho que bater no fundo do poço foi bom para ele, ela disse. Pela primeira vez na vida, ele está tendo que se virar sozinho, sem ninguém para bancar suas coisas. Espero que ele aprenda com isso, respondi sinceramente. E você, minha filha? Está feliz? Pensei na pergunta. Estava feliz? Estou, Dona Marta. Mais feliz do que fui em muito tempo. Aprendi que posso confiar em mim mesma, que posso me proteger, que posso reconstruir. E isso é poderoso. Ela apertou minha mão. Você sempre foi forte, Marina. Só precisava perceber isso. 1 ano após aquele dia em que Marcelo jogou a mochila na minha mesa, eu estava em um lugar completamente diferente. Tinha 2 negócios prósperos, um escritório respeitado, amigos verdadeiros ao meu redor. E tinha Daniel e Sofia, que haviam se tornado partes importantes da minha vida. Não sabíamos ainda o que seríamos um para o outro, mas sabíamos que queríamos descobrir. Sem pressa, sem pressão. Apenas deixando as coisas fluírem naturalmente. Estava em paz. Tinha recuperado não apenas meus bens, mas minha dignidade, minha força, minha voz. E nunca mais permitiria que alguém tirasse isso de mim. Às vezes, Marcelo tinha razão em uma coisa. Eu tinha mudado. Não era mais a esposa complacente que acreditava em todas as mentiras. Era uma mulher que sabia seu valor, que protegia o que era seu, que não tinha medo de lutar pelo que merecia. E isso, descobri, era o melhor tipo de mudança possível. Se você gostou dessa história de superação e vingança, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras e nos conte nos comentários. De qual cidade você está nos ouvindo?